Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 56, Purificador de Genes. Ao chegar à Universidade Estadual de Nova York, Wyatt tirou o terno e correu em direção ao laboratório de ciências. Ao entrar, foi rapidamente informado da situação por Genven e uma relutante Marta. Um agente de limpeza genética, murmurou Wyatt enquanto examinava o DNA de Kurt Connors ao microscópio, uma ação desnecessária considerando suas habilidades, mas necessária para manter as aparências. Fascinante. Seu DNA demonstra a capacidade de diversificação contínua de múltiplas linhagens, mesmo após estase prolongada fora do corpo. Desenvolver um agente de limpeza para isso não será fácil. Genven e Marta trocaram olhares, ambas plenamente conscientes de que sintetizar um soro capaz de erradicar completamente o DNA de lagarto de Curtis dentro de um prazo limitado era um desafio, se não impossível. Então, você não acha que seja possível? Disse Genven suavemente. Não, definitivamente é possível, explicou Wyatt, anotando rapidamente observações e fórmulas importantes em uma folha de papel. De acordo com as anotações de pesquisa do Dr. Connors, um agente de purificação genética deveria ser teoricamente viável. No entanto, nosso tempo é limitado. Embora criar um agente de purificação completo para separar o DNA humano do Dr. Connors de seu novo DNA de lagarto possa estar além do nosso alcance esta noite, certamente podemos desenvolver um supressor muito mais rapidamente do que uma cura definitiva. Assim que o Dr. Connors voltar ao normal, poderemos dedicar o tempo necessário para trabalhar em uma solução mais permanente. A mente de Wyatt trabalhava a mil enquanto ele analisava e detalhava cuidadosamente o complexo DNA de lagarto derivado do material genético de Curtis. As anotações detalhadas deixadas por Curtis provaram ser essenciais, servindo como um recurso vital nessa tarefa desafiadora. Sem as anotações de Curtis, Wyatt duvidava que eles pudessem ter desenvolvido uma cura viável em tão pouco tempo para restaurar o bom doutor ao seu estado anterior. Embora ele estivesse confiante o suficiente para desenvolver uma cura por conta própria graças aos seus poderes, provavelmente levaria vários dias de tentativas e erros. Genven, por favor, pegue estas anotações e inicie o processo de isolamento do DNA do Dr. Connors a partir das sequências 1, 3, 5 e 6, instruiu Wyatt, entregando-lhe suas anotações compiladas antes de se virar para Marta. Dr. Connors, poderia examinar esta compilação de sequências genéticas e identificar aquelas com uma probabilidade de sucesso de pelo menos 75%? Bem, Wyatt, embora eu acredite na Genven quando ela diz que você é um jovem talentoso, elaborar algo assim. Marta começou, sua voz falhando enquanto examinava as anotações que Wyatt havia feito. Ela dedicou um momento para absorver as complexidades e a profundidade da obra ali apresentada. Uma compilação impressionante criada em apenas alguns minutos após examinar o sangue do marido. Como cientista altamente competente, Marta sentiu uma pontada de dúvida inquietante invadir sua mente. A sofisticação das anotações de Wyatt era simplesmente impressionante, repleta de conceitos complexos e ideias inovadoras que pareciam quase inatingíveis para alguém tão jovem e aparentemente inexperiente. A cada página que virava, ela se surpreendia com a profundidade de sua compreensão e a clareza de seu pensamento. As anotações eram meticulosamente elaboradas, revelando hipóteses repletas de possibilidades e formuladas com a precisão de um pesquisador experiente. Elas contrastavam fortemente com o que ela esperaria de alguém da idade dele, um nível intelectual profundo que transcendia suas próprias expectativas iniciais. Quem poderia imaginar que uma mente tão brilhante estivesse oculta na obscuridade, operando silenciosamente sob a superfície, enquanto o mundo perdia a oportunidade de conhecer seu extraordinário potencial? Cada equação rabiscada e cada observação perspicaz pareciam insinuar um gênio à espera de ser reconhecido, deixando-a ao mesmo tempo admirada e curiosa sobre a história por trás desse talento notável, olhando para ele com uma mistura de admiração e curiosidade. Marta não conseguia entender como uma pessoa com um talento tão inegável permanecia praticamente desconhecida. Contudo, mesmo cativada pelo esplendor visual de seu trabalho, ela se lembrava da importância fundamental da verificação. Por mais que respeitasse a qualidade dos dados, testes rigorosos eram primordiais. Com o peso da preocupação com o marido pressionando seu peito, Marta entrou em ação. Muito bem, disse Marta, acenando com a cabeça para Wyatt. Ela correu para uma bancada próxima, os dedos tremendo levemente de urgência. Ali preparou-se para realizar uma série de testes meticulosos nas sequências genéticas propostas por Wyatt, determinada a explorar seu potencial e garantir que essa descoberta notável pudesse levar à cura do marido. O que você vai fazer? Perguntou Genven. Vou trabalhar no desenvolvimento de um agente supressor direcionado especificamente ao DNA de lagarto presente na corrente sanguínea do Dr. Connors. O principal desafio na formulação desse supressor reside em sua especificidade. Ele deve atingir seletivamente o material genético do lagarto, deixando o DNA humano intacto. Caso contrário, poderá destruir o corpo do Dr. Connors de dentro para fora, disse Wyatt gravemente enquanto pegava um par de óculos de proteção e luvas. Antes que pudesse se concentrar na tarefa, o olhar de Wyatt recaiu sobre Genven, cujas mãos tremiam levemente, revelando o impacto emocional que os eventos recentes haviam causado nela. O peso da situação, somado ao abandono repentino de Peter, parecia tê-la deixado fragilizada. Instintivamente, Wyatt estendeu a mão, envolvendo as dela nas suas e apertando-as com carinho.
Vai ficar tudo bem, Genven. Isso vai dar certo. Eu prometo, disse ele, oferecendo um sorriso caloroso que lentamente arrancou um pequeno sorriso dela. Certo, respondeu Genven, a voz quase num sussurro. Ela retirou as mãos delicadamente, os tremores diminuindo enquanto se movia com determinação até uma bancada repleta de equipamentos científicos. Ali iniciou o meticuloso processo de isolar as cadeias de DNA do lagarto do sangue de seu mentor, concentrando-se cada vez mais à medida que se dedicava ao trabalho. Com um sentimento de alívio por ela estar recuperando a compostura, o Yacht voltou sua atenção para a própria tarefa. Ao se aprofundar no trabalho, descobriu que o DNA de Kurt se prestava à sua manipulação, assim como acontecerá com o sangue de Reznov quando este cobriu suas mãos. O olhar brutalizado que o encarava o fez se perder momentaneamente na lembrança da noite em que perdeu o controle. Afastando a lembrança do rosto brutalizado do homem, o Yacht voltou a se concentrar na tarefa em mãos. Ao que tudo indicava, enquanto não houvesse sangue fluindo por uma criatura viva e senciente, o Yacht era capaz de alterar ou até mesmo copiar sua composição genética. Essa revelação gerou uma série de questionamentos em sua mente, principalmente a respeito das barreiras ou limitadores mentais que regiam sua capacidade de manipular a matéria viva. Isso o levou a se perguntar o que afinal limitava seu poder, visto que ele ainda era capaz de afetar o DNA vivo fora do ser senciente ao qual pertencia. Não consigo me concentrar nisso agora, pensou Yacht, lançando um olhar por cima do ombro. Ele observou Genven e Marta com as sobrancelhas franzidas em concentração, diligentemente imersas em suas tarefas, completamente alheias ao que ele estava prestes a fazer. Com um suspiro profundo, fechou os olhos e preparou mais alguns béqueres com o sangue de Curtis. Seu tom carmesim brilhava sob as luzes estéreis do laboratório. Impulsionado por um desejo urgente de restaurar o bom doutor ao seu antigo eu, ele mergulhou em um turbilhão de experimentos químicos. Cada mistura girando em seus pensamentos como uma dança cósmica de possibilidades. Sua busca era descobrir a fórmula elusiva capaz de suprimir o DNA de lagarto sem prejudicar nenhum gene humano. Com determinação estampada no rosto, ele examinou meticulosamente centenas de fórmulas químicas diferentes, misturando elementos e manipulando compostos. Cada combinação uma chave potencial para desbloquear a humanidade do doutor mais uma vez. Sua mente fervilhava com teorias e cálculos, enquanto ele utilizava suas habilidades únicas para navegar pelo intrincado mundo da bioquímica, buscando incansavelmente a descoberta que poderia salvar o mentor de Genven. Em um instante, o Yacht realizou em meros segundos o que levaria incontáveis semanas de tentativas e erros para uma equipe de pesquisa altamente inteligente. Sua extraordinária capacidade de perceber e rearranjar átomos transformou o complexo processo em algo quase instintivo, como se ele estivesse conjurando a própria essência da vida. Ao terminar, o Yacht tinha em mãos um agente de limpeza genética incompleto, faltando 2 componentes cruciais: as informações genéticas essenciais que Genven e Marta estavam pesquisando. Assim que concluíssem suas tarefas, poderiam finalizar o supressor para o Dr. Connors. Voltando-se para as 2 mulheres atrás dele, o Yacht esperou pacientemente que elas terminassem suas tarefas. Enquanto fazia isso, não pôde deixar de se perguntar como estariam as coisas para Peter. O caos reinou na estação de metrô da Muita enquanto multidões de passageiros se dirigiam para as saídas, suas vozes uma cacofonia de gritos e pedidos urgentes. Ecoando pelas paredes, rugidos altos inundavam os túneis enquanto o lagarto corria pelas paredes usando suas patas e garras. Sua grande boca salivava faminta enquanto seus olhos amarelos penetrantes observavam a multidão em fuga. Diversas explosões estrondosas ecoaram pelo túnel quando os policiais locais dispararam suas armas de serviço contra o lagarto. A criatura rugiu enquanto as balas atingiam sua pele resistente e coberta de escamas, mal conseguindo fazê-la sangrar. Enfurecido, o lagarto saltou sobre um dos policiais. O policial engasgou de medo quando as garras do lagarto avançaram para cortá-lo em pedaços, mas uma teia o puxou para trás. Abaixa, garoto. Nada de atacar os policiais, disse o Homem-Aranha enquanto soltava o policial a uma distância segura. Tirem todo mundo daqui. Eu cuido dele. O corpulento oficial assentiu com a cabeça atordoado e começou a apressar a evacuação da estação de metrô daqueles que assistiam à luta entre o lagarto e o Homem-Aranha. Andem logo, pessoal. Vamos embora, gritou o policial. Rosnando de frustração, o lagarto saltou em direção a uma mulher de cabelos azuis que estava escondida atrás de um pilar encostado na parede da estação. Rapidamente, o lagarto rastejou sobre a mulher e abriu suas grandes mandíbulas, pronto para morder sua cabeça. Num turbilhão de vermelho e azul, o Homem-Aranha balançou pelo ar e agarrou o jaleco rasgado do lagarto. Usando sua imensa força, o Homem-Aranha arremessou Curtis Connors, agora transformado em lagarto, através da estação, fazendo-se chocar contra as catracas do metrô. Desculpe, amigo. Nada de comer no metrô, disse o Homem-Aranha enquanto o lagarto rosnava e lançava uma catraca quebrada em sua direção. Com um salto gracioso, o Homem-Aranha desviou-se da massa de metal que cortava o ar em alta velocidade. A catraca colidiu violentamente com a parede, desencadeando uma cacofonia de sons ao fraturar a superfície de concreto, lançando estilhaços e detritos em direção à multidão em pânico abaixo. Em meio ao caos, os olhos de Ed se arregalaram de horror ao avistar um enorme pedaço de concreto despencando em direção a um homem desavisado que corria para se proteger. O instinto falou mais alto. Sem hesitar, ele se lançou para frente, empurrando o homem para o lado no último instante.
Instintivamente, Ed ergueu os braços acima da cabeça ao atingir o chão, preparando-se para o impacto iminente dos destroços. Naquele momento crítico, uma densa camada de teia desceu e prendeu o enorme pedaço, a poucos centímetros de Ed, poupando-o de um destino horrível. Balançando-se pelo ar com agilidade, o Homem-Aranha soltou um suspiro de alívio ao ver Ed ileso. Redirecionando seu foco para a ameaça iminente, ele avançou em direção ao lagarto, agarrando o jaleco rasgado do vilão e arremessando-o contra o teto. Com precisão, o Homem-Aranha teceu mais teias ao redor do lagarto, prendendo-o firmemente ao teto e garantindo que ele não pudesse escapar. Dr. Connors, precisamos levá-lo de volta ao laboratório, entendeu? Sussurrou o Homem-Aranha enquanto se aproximava do lagarto. Dr. C, você está aí? Usando sua força sobre-humana, o lagarto rompeu a teia e tentou morder a cabeça do Homem-Aranha. Agindo rapidamente, o Homem-Aranha empurrou o antebraço por baixo da mandíbula do lagarto e ergueu sua cabeça. Tá bom, talvez não. Nossa! O Homem-Aranha gemeu ao sentir o cheiro que saía da boca do lagarto, o que o fez estremecer. O lagarto rugiu de raiva e enquanto começava a rasgar a teia que o prendia, disse, dá para sentir mau hálito? Eu sabia que você conseguiria. Com um salto acrobático, o Homem-Aranha se lançou para longe no exato momento em que o lagarto se libertou de suas amarras e rugiu de fúria. A criatura reptiliana soltou um rosnado primal que ecoou pela estação mal iluminada, seguindo de perto o Homem-Aranha. Enquanto corriam pelo espaço cavernoso, a cauda gigantesca do lagarto chicoteava descontroladamente, chocando-se contra pilares de metal e lançando estilhaços de destroços em todas as direções, criando uma sinfonia caótica de destruição. Com um estrondo ensurdecedor ecoando pelo ar, o Homem-Aranha desferiu um golpe poderoso que fez o lagarto cair no chão ao lado dos trilhos de aço. Sentindo a adrenalina correr nas veias, ele habilmente lançou suas teias para ganhar impulso. O Homem-Aranha se preparou, pronto para golpear o lagarto com toda a sua força, ansioso para aproveitar aquela oportunidade contra seu formidável adversário. Certo, doutor, isso vai doer mais em mim do que em você, disse o Homem-Aranha. Mas foi repelido pela poderosa cauda do lagarto antes que seu ataque pudesse atingi-lo. O Homem-Aranha caiu sobre uma viga de aço, sentindo uma onda de dor percorrer seu corpo enquanto suas costelas absorviam a maior parte do impacto. Assim, com certeza me machuca mais do que a você. Pronto, isso deve resolver o problema, disse Marta enquanto despejava cuidadosamente o restante da solução química em um becker de tubo de ensaio. Ela soltou um suspiro e sorriu fracamente para Genven e o Wyatt. Terminamos? Conseguimos? Perguntou Genven hesitante. Sim, a ciência de Wyatt era sólida, e a pesquisa de Kurt coincide com nossos resultados. A única maneira de testá-la é injetar o supressor em Kurt, mas sua pele pode ser grossa demais para injetá-lo por fora. Teremos que fazê-lo, beber, disse Marta, enquanto segurava o becker, cujo conteúdo amarelo se movia para frente e para trás. Você disse que seu amigo, Ed, seguiu o Dr. Connors, certo? Ligue para ele e pergunte onde ele está. Eu irei até lá e faremos com que o Dr. Connors beba isso, de alguma forma, disse Wyatt, pegando 2 beckers com o líquido de limpeza, completamente alheio às expressões de surpresa das duas mulheres. O quê? É muito perigoso. E se você se machucar? Disse Genven, correndo até o Wyatt para impedi-lo. A lembrança dele correndo para salvar o menino de um caminhão em alta velocidade ainda estava viva em sua mente. Ela tem razão, Wyatt. Você já fez mais do que o suficiente para ajudar. Se não fosse por você, acho que não teríamos conseguido terminar a limpeza tão rápido. Marta sorriu, agradecida. Você não precisa fazer isso. Está tudo bem. Eu consigo lidar com isso, confie em mim. Sou mais forte do que pareço, disse Wyatt com confiança, afastando Genven delicadamente. Ele começou a caminhar em direção à saída. Vou seguir o rastro de destruição. Me mande uma mensagem quando souber a localização do Ed, gritou, saindo correndo do laboratório. Wyatt, espere. Genven gritou, suspirando derrotada por não ter conseguido impedi-lo. Ela não conseguia acreditar na facilidade com que ele a afastou. Era como se ela não pesasse nada para ele. Genven pegou o celular e descou rapidamente para Ed. Depois de alguns minutos de espera, Ed finalmente atendeu. Genven, por favor, me diga que vocês fizeram o purificador de genes. O Homem-Aranha está em apuros. Acho que ele não vai aguentar isso, disse Ed do outro lado da linha. Não conseguimos criar um agente de limpeza completo. Precisamos de mais tempo. Mas conseguimos criar um supressor que fará o Dr. Connors voltar ao normal. Onde você está agora? Perguntou Genven, andando de um lado para o outro com uma energia nervosa. Pela direção em que estamos indo, parece que estamos indo para o zoológico do Bronx. Certo, vou avisar o Wyatt para ir até lá. Ele está com o supressor, disse Genven enquanto enviava a localização para o Wyatt por mensagem. Quem diabos é o Wyatt? Perguntou Ed, mas um estrondo alto pôde ser ouvido atrás dele. Droga, preciso ir. A ligação caiu assim que Ed desligou. Genven, você pode ficar de olho no Billy? Eu também vou. Claro, Genven assentiu com a cabeça e observou Marta sair correndo do laboratório. Correndo em direção ao quarto onde Billy estivera o tempo todo, o coração de Genven disparou diante da situação. Um suspiro agudo escapou de seus lábios quando ela empurrou a porta. O escritório estava completamente vazio, sem qualquer sinal de vida. Desesperadamente, ela começou a vasculhar a sala, suas mãos tremendo enquanto verificava cada armário e porta. Mas não importava para onde olhasse, não havia sinal de Billy. Oh não!
Capítulo 57. Ao ar livre. Desde que Peter Parker decidiu assumir o papel de Homem-Aranha, sua vida se tornou cada vez mais complicada. Tudo começou quando Peter passou a perder preciosas horas de sono e a desaparecer frequentemente sempre que deveria ajudar seu tio Ben, sua tia May ou passar tempo com seus amigos. A cada desaparecimento, ele sentia a crescente irritação e frustração daqueles ao seu redor, chateados por ele os estar abandonando sem um motivo válido. O pior incidente ocorreu hoje, quando Peter teve que deixar Ed Gavin e a doutora Martha Connors para ajudar na criação de um agente de purificação genética para curar Curtis Connors, que havia se transformado no lagarto. Isso foi necessário para impedi-lo de causar mais danos como Homem-Aranha. Ele sabia que tinha feito a escolha certa. Suas ações como Homem-Aranha haviam salvado várias pessoas inocentes de serem feridas pelo lagarto. Mesmo sabendo disso, Peter não conseguia deixar de se sentir culpado por ter abandonado Gavin. Duvidava que algum dia esqueceria a expressão de traição que ela tinha quando ele se afastou. Ai, minha mão! Se não fosse pelo reforço de fibra de carbono no meu traje, eu provavelmente estaria com o pulso torcido agora. Resmungou o Homem-Aranha enquanto rastejava habilmente pelas paredes texturizadas do recinto dos répteis no zoológico do Bronx. A luz fraca dentro do recinto tremeluzia, projetando sombras que dançavam sobre os vidros onde os répteis espreitavam. Não acredito que Gavin tenha pedido ajuda ao iate para desenvolver o agente de limpeza genética. Mas pensando bem, não posso culpá-la. Eu fugi quando ela mais precisava de mim. Agora ele está vindo correndo para cá, e se algo acontecer com ele, terei que carregar esse peso nos meus ombros. O Homem-Aranha olhou ao redor da exposição pouco iluminada, seus olhos percorrendo as serpentes que se contorciam ameaçadoramente em seus recintos de vidro. O cheiro de terra úmida se misturava ao odor almiscarado dos répteis, criando uma atmosfera inquietante. Marcas de garras irregulares adornavam as paredes de madeira da parte inferior. Seguindo um rastro de destroços espalhados, o herói de vermelho e azul caminhou em direção a um grande pântano fumegante que o aguardava. O ar denso e úmido grudava em sua pele, e ele gemeu quando o suor começou a se acumular sob seu traje, fazendo com que cada movimento parecesse pesado naquele calor opressivo. Ufa, parece uma sauna aqui dentro. E eu sem minha sunga do Homem-Aranha, disse o Homem-Aranha enquanto observava uma enorme cabeça de crocodilo emergir debaixo da água do pântano. Acreditando ser a de Curtis Connors, o Homem-Aranha saltou na água e caiu de costas. Te peguei. Preciso impedir que o Dr. Connors escape até que o iate chegue. Droga, eu devia ter perguntado ao Ed quando ele chegaria. Pensou o Homem-Aranha ao perceber que havia pulado nas costas de um crocodilo comum e não nas de Curtis, que havia se transformado em lagarto. Perfeito. Os sogros, disse o Homem-Aranha agarrando-se às costas do crocodilo que se assustou. Ele o segurou firme enquanto o animal pulava e girava na água, molhando seu traje e dificultando sua respiração. Ok. Hora de sair de cima de você antes que o PETA resolva me cancelar. Enquanto o Homem-Aranha se preparava para se lançar da criatura, um solavanco repentino vindo de trás o atordoou momentaneamente. O lagarto irrompeu das profundezas turvas, sua forma poderosa rompendo a superfície com velocidade feroz. Antes que o Homem-Aranha pudesse reagir, os braços musculosos do lagarto se enrolaram em torno de seu torso, a pressão apertando como um torno. Um grunhido abafado escapou dos lábios do Homem-Aranha enquanto ele lutava para respirar, seus pulmões implorando por ar. Com uma demonstração primal de força, o lagarto apertou seu aperto, sufocando-o até a morte. Para piorar a situação, o lagarto os impulsionou para debaixo d'água, mergulhando-os no abismo escuro e pantanoso. O pânico tomou conta do Homem-Aranha quando seus olhos se arregalaram de terror, enquanto a água viscosa o envolvia, arrastando-o para as profundezas. O afogamento consumiu rapidamente e a consciência se esvaiu à medida que a água turva o envolvia. Lá em cima, o lagarto exibia um sorriso triunfante, pronto para desferir uma mordida fatal em sua presa. Mas, de repente, um crocodilo enorme surgiu à vista, suas mandíbulas imensas se abrindo de par em par enquanto avançava em direção ao lagarto. Agindo rapidamente, o lagarto soltou o Homem-Aranha, jogando para o lado enquanto se virava para encarar a nova ameaça. O instinto primitivo de dominar falou mais alto, e o lagarto travou um combate feroz com o crocodilo, a batalha criando ondulações nas águas escuras do pântano. Enquanto isso, o corpo inconsciente do Homem-Aranha afundava cada vez mais no abismo, pressionado pelo peso da água. Mas quando a esperança parecia perdida, uma figura sombria irrompeu da superfície, cortando a água com perseverança e agilidade. Sem hesitar, a figura agarrou o corpo inerte do Homem-Aranha e começou a nadar de volta em direção à luz, lutando contra as profundezas que ameaçavam engolir ambos. Por aqui, disse o iate enquanto nadava até a margem com o Homem-Aranha a reboque, onde Ed Brock correu rapidamente para ajudar. Os dois jovens ajudaram a arrastar o Homem-Aranha para a margem. Sem vê-lo respirar, o iate imediatamente levantou a máscara do herói até a metade e começou a fazer compressões torácicas. Após a quinta compressão, o Homem-Aranha acordou sobressaltado e tossiu para expelir a água dos pulmões. O iate? O Homem-Aranha murmurou sonolento ao perceber o iate e Ed parado sobre ele. Quer dizer, você tem cara de iate. O iate sorriu ao ver a tentativa fraca do amigo de disfarçar o erro, mas logo mudou de assunto. Você adivinhou certo. Eu trouxe algo para você, disse ele, virando-se para Ed, que segurava o supressor genético. Parece que o Dr. Connors, a Gavin e o iate não tiveram tempo suficiente para concluir uma limpeza genética completa.
Mas este soro deve fazer o doutor voltar ao normal por tempo suficiente para trabalharmos em uma, disse Ed, estendendo o soro para o Homem-Aranha, que abaixou a máscara. Acha que consegue enfiar isso goela abaixo dele? Sim, mas precisamos de uma nova estratégia. Lizzie não está com vontade de tomar remédio. Não quando ele está se divertindo tanto na piscina aquecida, disse o Homem-Aranha enquanto se levantava, com o pequeno Becker agora na mão. Então vamos levá-lo para um banho de gelo, disse o iate. No caminho para cá, vi um recinto de ursos polares. Aquelas águas chegam perto do ponto de congelamento. Acho que não preciso dizer a vocês dois o que acontece quando se coloca um réptil de sangue frio nessas temperaturas. Isso deve desacelerar o Dr. Connors o suficiente para vocês despejarem o soro em sua garganta. Sim, isso serve, Ed assentiu, e os três começaram a caminhar em direção ao recinto dos ursos polares. Ao chegarem, olharam para baixo e viram uma grande poça rasa de água gelada. Parece que temos um plano, disse o Homem-Aranha, voltando-se para a exposição do mundo dos lagartos. Agora só precisamos atraí-lo para cá. Acho que sei exatamente como. Isca para lagartos, disse Ed e começou a correr em direção ao recinto dos lagartos. Nem pense nisso, o Homem-Aranha tentou impedir Ed, mas ele ignorou o jovem herói e continuou correndo. Minha escolha. Tentem me impedir, gritou Ed, já virando a esquina. Ele é corajoso, isso eu admito, disse o iate, caminhando até o recinto dos ursos polares. O Homem-Aranha assentiu e os dois observaram a área. Enquanto ele faz isso, sugiro que preparemos o campo de batalha. Você tem algum plano em mente? O Homem-Aranha assentiu com a cabeça e começou a bloquear todas as entradas do recinto com teias grossas para impedir que os ursos polares fossem atingidos. De lá, ele disse ao iate para se esconder enquanto se movia para um ponto de vista elevado a fim de desferir um ataque surpresa contra o lagarto e forçá-lo a cair nas águas geladas abaixo. Ei, obrigado por trazer o produto de limpeza. Isso exigiu coragem, disse o Homem-Aranha, virando-se para o iate. Os gritos distantes de Ed agora podiam ser ouvidos ao longe. Não precisa agradecer. É o que fazemos, não é? Disse o iate com um sorriso e saiu correndo imediatamente. O Homem-Aranha arqueou uma sobrancelha ao ouvir o que o iate disse, mas antes que pudesse refletir muito sobre o assunto, os gritos de Ed ficaram muito mais altos. Com o supressor genético em mãos, ele saltou em direção ao grande recinto esférico do lagarto e esperou. O iate suspirou ao ver seu amigo Peter, ou melhor, o Homem-Aranha, ser derrubado quando o toque do celular dele revelou sua posição durante o ataque surpresa. Essa deve ser a famosa sorte dos Parker, murmurou o iate. Ele se concentrou, usando seus poderes para criar braçadeiras de aço resistentes que envolviam seus antebraços, habilmente escondidas sob o tecido escuro de seu moletom preto e vermelho. Saindo correndo de seu esconderijo, o iate avançou em direção ao lagarto, que golpeou o Homem-Aranha contra a grade do recinto dos ursos polares com sua poderosa cauda. O Homem-Aranha gemeu e deslizou para baixo, mantendo o pequeno Becker em segurança em suas mãos. Em uma demonstração aterradora de força, o lagarto agarrou a cabeça do Homem-Aranha, erguendo no ar como se ele fosse pouco mais que um brinquedo. Pai, para! Você não precisa ser um lagarto. Você ainda é meu pai, gritou Billy Connors enquanto corria em direção ao pai, com um skate na mão. O lagarto jogou o Homem-Aranha para o lado e rosnou para Billy, mas antes que pudesse agarrar o garoto com sua cauda, o iate saltou no ar e envolveu os braços no pescoço do lagarto. Recua, garoto. Ele não é seu pai agora, disse o iate, puxando o pescoço do lagarto com força, fazendo a fera descontrolada rosnar e tentar se livrar dele. Agindo rapidamente, o iate transformou uma de suas braçadeiras em uma lâmina oculta. Contudo, ao contrário da lâmina afiada e mortal de um assassino, o iate criou a sua própria lâmina, uma agulha grossa feita de adamantium, perfeitamente capaz de perfurar a pele espessa do lagarto. Enfiando a agulha no pescoço do lagarto, o iate injetou na criatura um poderoso sedativo. O lagarto rugiu ao sentir a dor aguda no pescoço e olhou para o iate com seus olhos semicerrados. Ao ver as garras do lagarto subirem em câmera lenta em direção à sua cabeça, o iate soltou o pescoço da criatura e aterrissou agachado. Recuando a perna, o iate chutou a perna do lagarto, fazendo com que a fera caísse de joelhos. Deixa comigo, gritou o Homem-Aranha balançando-se pelo ar. Com as pernas estendidas à frente, ele chutou o lagarto para dentro das águas geladas abaixo do recinto dos ursos polares. O lagarto rugiu ao mergulhar na água fria, seu corpo instantaneamente começando a desacelerar e travar. Correndo até a grade, Ed, Billy e o iate observaram o Homem-Aranha lutar contra o lagarto nas águas geladas. A cada soco, chute e golpe de cauda, o Homem-Aranha tentava fazer o lagarto beber o soro, mas falhava todas as vezes, pois o lagarto se recusava a desistir. No entanto, conforme a luta continuava, o lagarto começou a ficar mais lento e apático. O iate agarrou-se firmemente ao corrimão com os dentes cerrados, lutando contra a vontade de pular e ajudar o amigo. Ele acreditava que Peter conseguiria lidar com a situação sozinho, mas se as coisas ficassem muito perigosas, o iate estava preparado para intervir sem hesitar, mesmo que isso significasse revelar sua identidade aos presentes. Lá embaixo, o Homem-Aranha usou suas teias para pegar uma grande pedra da exposição e a arremessou em direção ao lagarto. A criatura foi lenta demais para reagir, e a pedra o atingiu na lateral, fazendo-o cair para trás. Correndo para frente, o Homem-Aranha pressionou o lagarto contra o chão. O lagarto sibilou e tentou revidar, mas o Homem-Aranha pressionou o pescoço do lagarto contra a água fria usando o antebraço.
Virando-se para Billy, ele lançou uma teia no skate do garoto e o puxou para sua mão. Colocou o skate sobre o antebraço como um escudo e enfiou-o na boca do lagarto, mantendo-a aberta. Num instante, o Homem-Aranha destampou o pequeno Becker que tinha na mão. Trouxe um presente para você, Lizzie. Supressor genético. Garantido para remover até as manchas mais difíceis. Gordura, mostarda, até DNA de lagarto. Disse ele enquanto despejava a fórmula na boca do lagarto. Assim que o Becker ficou vazio, o Homem-Aranha recuou e observou o lagarto começar a rugir alto. Seus rugidos guturais e bestiais foram se tornando mais humanos à medida que sua fisiologia de lagarto se transformava lentamente, revelando Curtis Connors. Assim que voltou ao normal, Curtis caiu no chão, sendo imediatamente apanhado pelo Homem-Aranha. Acabou. Eu te protejo, Dr. C, sussurrou o Homem-Aranha enquanto segurava o homem inconsciente. Levantando-se, o Homem-Aranha ergueu Curtis sobre o ombro e deslizou com suas teias até a grade. Agindo rapidamente, Wyatt e Ed agarraram Curtis e o colocaram delicadamente no chão. Você está bem? Perguntou Wyatt ao Homem-Aranha enquanto o herói se apoiava no parapeito, segurando a lateral do corpo. Sim, eu vou ficar bem. O Homem-Aranha assentiu e olhou para onde Marta e Gwen estavam sendo conduzidas pelo zoológico por Billy. Preciso ir agora. Deixarei o médico em suas mãos. Wyatt assentiu com a cabeça e observou o Homem-Aranha saltar no ar e se balançar para longe. Caminhando até o grupo, Wyatt viu Marta e Billy abraçarem Curtis com sorrisos de alívio. Não tivemos essa oportunidade antes, mas eu sou o Ed. Ed Brock. Obrigado por ajudar, disse Ed, estendendo a mão. Wyatt sorriu e apertou a mão de Ed. Wyatt Wilkins. E não precisa agradecer. Terei prazer em ajudar. Gwen correu até os dois e os examinou em busca de ferimentos. Não encontrando nenhum, suspirou aliviada e abraçou os dois jovens. Que bom que vocês dois estão bem, disse ela. Sim, estou aliviado por termos conseguido trazer o Dr. Connors de volta à sua forma humana, disse Wyatt, com um toque de satisfação na voz. Sem a ameaça de um lagarto gigante destruindo a cidade, finalmente podemos respirar aliviados e nos concentrar no desenvolvimento de uma cura permanente, respondeu Gwen com um sorriso radiante. No entanto, o clima mudou quando Ed examinou a área com uma expressão curiosa. Ei, Gwen, onde está o pet? Perguntou ele, com a voz carregada de preocupação. O sorriso de Gwen se desfez como uma vela apagada ao vento, e ela pareceu se encolher, uma sombra passando por seu rosto. Ele disse que precisava ir para casa, respondeu ela suavemente, a voz quase num sussurro. O quê? Como assim? Você está me dizendo que ele simplesmente foi embora? A voz de Ed se elevou, carregada de raiva e incredulidade. Não, de jeito nenhum. Meu irmão não insistiu, ele firmemente, a frustração fervilhando dentro dele enquanto se virava, determinado a falar com Peter. Wyatt franziu a testa diante da reviravolta dos acontecimentos, sentia o peso da situação sobre seus ombros. Queria esclarecer os mal-entendidos que os envolviam, mas fazê-lo significaria expor a vida secreta de Peter como um Homem-Aranha. Com um suspiro pesado, aproximou-se de Gwen e gentilmente colocou uma mão reconfortante em seu ombro. No fim, tudo deu certo, ele a tranquilizou, tentando transmitir um pouco de otimismo. Não sabemos o que Peter está passando agora, então talvez devêssemos ser mais compreensivos com ele? Seu tom era calmo, mas ele sentia a tensão subjacente. Gwen franziu a testa enquanto se aconchegava no toque reconfortante de Wyatt, sentindo-se ao mesmo tempo confortada e em conflito. Eu não sei, admitiu com a voz tremendo levemente. Não é a primeira vez que Pet nos abandona, a mim ou a Harry, quando precisamos dele. Não entendo por que ele faz isso. Sempre que pergunto, ele desconversa com alguma desculpa. Frustração e mágoa se misturavam em seus olhos, e Wyatt podia sentir sua angústia. Sem saber como reagir, Wyatt optou pelo silêncio, deixando que o peso de suas preocupações não ditas pairasse no ar. De repente, uma voz sonolenta interrompeu a conversa. Ó, o que aconteceu? Murmurou Curtis, mexendo-se e piscando enquanto olhava ao redor. Por que estou no zoológico? Uma hora após os eventos caóticos no zoológico, o Homem-Aranha soltou um suspiro cansado, o som se misturando ao zumbido distante da cidade lá embaixo. Ele se encostou na parede fria e áspera do telhado. Empoleirado no topo de um prédio extenso que exalava um leve cheiro de óleo e borracha dos reparos de carros realizados no andar de baixo, ele parou um instante para organizar seus pensamentos. Com o peso da câmera em suas mãos, começou a percorrer as imagens que ela havia capturado automaticamente durante seu intenso confronto com o lagarto. Essa parece ser a vencedora, disse o Homem-Aranha enquanto olhava para uma foto sua segurando o lagarto. Não sei, a iluminação está um pouco estranha. Os olhos do Homem-Aranha se arregalaram, e ele saltou de pé, pronto para lutar contra quem quer que tivesse se aproximado sorrateiramente. Mas parou ao ver o Wyatt, de todas as pessoas, parado na saída do telhado com as mãos nos bolsos. Wyatt, quer dizer, é você. O que está fazendo aqui? Como me seguiu? Perguntou o Homem-Aranha confuso e cauteloso com a situação. Eu voei, afirmou Wyatt. Você voou? Wyatt assentiu com a cabeça e saltou da saída no telhado. Aterrissando agachado, endireitou-se e olhou para a câmera que o Homem-Aranha havia deixado cair. Sabe, Homem-Aranha, começou Wyatt, com a voz firme apesar da turbulência de pensamentos em sua mente. Tenho me debatido com a questão de se contar a verdade seria a decisão certa. Fiquei pensando se não seria mais sensato manter nossas vidas separadas e preservar o relacionamento que cultivamos até hoje. Mas depois de hoje, percebi que compartilhar a verdade pode ser nossa maior vantagem.
Podemos nos ajudar de forma mais eficaz sem termos que ficar pisando em ovos ao redor dos segredos um do outro. O que você está? Começou o Homem-Aranha, mas suas palavras se dissiparam no ar quando um brilho carmesim intenso irrompeu ao redor de Wyatt. Por um breve instante, o mundo ao redor deles pareceu parar, engolfado pelo brilho vibrante. À medida que a luz diminuía, revelou Wyatt, alto e confiante, agora completamente vestido com seu impressionante traje atômico vermelho e branco. O tecido cintilava levemente sob o luar, acentuando as linhas elegantes e os detalhes intrincados de seu uniforme. O traje abraçava seu corpo, irradiando uma aura de poder e prontidão. Os olhos do Homem-Aranha se arregalaram ao observar a transformação, percebendo a importância do momento. Atômico. Wyatt, você esteve como atômico esse tempo todo, sussurrou o Homem-Aranha, uma onda de compreensão inundando sua mente. À medida que as peças começavam a se encaixar, o Homem-Aranha sentiu um turbilhão de pensamentos e emoções girando dentro dele. Todas as vezes em que Wyatt esteve inalcançável, e aquele momento durante o primeiro encontro deles, quando a voz de Wyatt soou familiar, apesar de nunca terem se cruzado antes, agora faziam todo sentido. Wyatt, um bom amigo que sempre esteve presente para ele, assim como para Gwen e Harry, foi o mesmo herói que o inspirou a assumir o manto do Homem-Aranha. Ao perceber isso, o Homem-Aranha entendeu que Wyatt vinha levando uma vida dupla, assim como ele. Essa revelação o encheu de uma mistura de admiração e incredulidade. A pessoa que ele conhecera não era apenas um amigo, mas também sua inspiração, personificando a verdadeira essência do que significa ser um herói. Lentamente, o Homem-Aranha levou a mão à máscara e a retirou. Você sempre soube? Perguntou Peter. Sim. Meus poderes me permitem distinguir facilmente qualquer pessoa, esteja ela disfarçada ou não, disse Atomic enquanto removia seu capacete num clarão vermelho. Sua composição biológica é muito singular. Então, depois que nos encontramos naquela noite, não foi difícil para mim perceber que o amigo que Gwen queria que eu conhecesse era o Homem-Aranha. Entendo. Sabe, eu sempre achei que o Atômico fosse mais velho, comentou Peter, com o olhar fixo em Wyatt enquanto levitava graciosamente a câmera em sua direção. Assim que a câmera pousou em suas mãos, ele deu uma risadinha, examinando uma foto sua em meio à batalha com o lagarto. Um pequeno sorriso cansado surgiu em seu rosto ao se lembrar do caos. Sabe, você poderia ter feito mais para ajudar lá atrás. Wyatt acenou com a mão em sinal de desdém com um leve constrangimento na voz. Eu ajudei um pouco, mas não queria roubar a sua cena. Com um gesto sutil, Peter sentiu a umidade fria de seu traje evaporar instantaneamente, como se tivesse acabado de sair de uma secadora quente, deixando-o revitalizado e confortável. Ah, que bom, respondeu Peter, sentindo o calor envolvê-lo. Adicionei uma camada térmica ao traje, explicou Wyatt, coçando a nuca sem jeito. Assim, você ficará mais aquecido durante o inverno. Havia sinceridade em sua voz, uma esperança silenciosa de que Peter apreciasse o gesto. Desculpe se pareceu que eu o pressionei a revelar sua identidade secreta. Só achei que seria melhor se nos apoiássemos mais. Não, está tudo bem, disse Peter, com os olhos vagando em direção ao horizonte escuro banhado pelos tons âmbar das luzes da cidade. Honestamente, estou até um pouco aliviado. Uma sensação de paz o invadiu, sabendo que alguém mais entendia seus fardos como o Homem-Aranha. É bom saber que alguém entende o que eu passo. Wyatt assentiu lentamente, aproximando-se de Peter enquanto contemplavam a cidade. É um trabalho difícil. É sim, concordou Peter, com o peso de suas responsabilidades pairando no ar. Os dois permaneceram em silêncio, apreciando o momento. Apesar das circunstâncias que os haviam levado até ali, havia uma sensação compartilhada de paz por conhecerem os segredos um do outro. Era como um laço forjado no fogo. Sabe, a Gwen está bem chateada com você por ter ido embora. Wyatt finalmente quebrou o silêncio, seus olhos pousando na câmera de Peter. Eu vi algumas das fotos que você tirou do Homem-Aranha no jornal. E se você está pensando em vender as fotos de hoje à noite para o Clarim Diário, isso pode acabar fazendo com que ela e todo mundo no laboratório fiquem ressentidos com você. Não, mas eu... você provavelmente tem razão, admitiu Peter com um suspiro. Com alguns toques na tela, todas as fotos que ele tirou da luta com Curtis Connors transformado em lagarto foram prontamente apagadas. Lá se foi o pagamento, sussurrou ele. Quer comer uns tacos? Perguntou Wyatt após um momento de silêncio. Claro. Capítulo 58. Tarefa de limpeza. O Mar Atlântico Norte. Atomic desceu lentamente, seu capacete brilhando sob o sol forte enquanto ele olhava para o que deveriam ser as ondas azuis cativantes do oceano. Em vez disso, deparou-se com uma visão desoladora, um mosaico caótico de ondas dançantes, mas não de água em vez disso. Eram compostas por montanhas de lixo e detritos plásticos que flutuavam na superfície. Ele sobrevoava a grande mancha de lixo do Atlântico Norte, uma vasta região notória pelo acúmulo de resíduos marinhos produzidos pelo homem, presos nas correntes giratórias do Giro do Atlântico Norte. Este era um dos 5 principais giros oceânicos ao redor do globo, cada um vórtice que transportava e concentrava lixo, incluindo o Pacífico Norte, o Pacífico Sul, o Atlântico Sul e o Oceano Índico. A vasta extensão de resíduos refletia a negligência da humanidade, um lembrete perturbador do impacto do lixo humano nos oceanos do planeta, enquanto Atomic contemplava a sombria realidade abaixo dele. A Sea Education Association estima que a grande mancha de lixo do Atlântico Norte se estende por centenas de quilômetros.
abrigando uma densidade alarmante de mais de 200 mil pedaços de detritos por quilômetro quadrado. Essa vasta extensão de poluição consiste principalmente em microplásticos, que se originam de resíduos produzidos pelo homem e que chegam ao oceano através dos rios. A ilha de lixo representa riscos significativos tanto para a vida selvagem quanto para a saúde humana, principalmente devido à ingestão de microplásticos por animais marinhos e ao emaranhamento de peixes nesses detritos perigosos. O problema persiste há anos, intensificando-se anualmente, à medida que ativistas ambientais dedicados lutam incansavelmente contra grandes corporações que se mostram lentas em agir. Os esforços para combater a grande mancha de lixo do Atlântico Norte têm sido mínimos. Especialistas ambientais alertam que a remoção de microplásticos pode, inadvertidamente, perturbar ainda mais os ecossistemas marinhos, uma vez que os processos de limpeza podem filtrar inúmeras pequenas criaturas oceânicas. Essas considerações cuidadosas têm sido frequentemente usadas como arma por executivos corporativos, os principais responsáveis pela poluição, como uma desculpa conveniente para evitar a implementação de medidas para limpar os oceanos e enfrentar a urgente crise ambiental. Desculpe a demora para chegar. A vida ficou um pouco fora de controle, disse Atomic para o oceano, como se ele pudesse ouvi-lo. Bem, vamos começar. Atomic ergueu as mãos, canalizando uma imensa onda de luz carmesim que varreu os vastos montes de lixo descartado que cobriam a superfície do oceano. Embora possuísse o poder de converter lixo em dióxido de carbono inofensivo sem esforço, Atomic compreendia a complexa realidade do ecossistema marinho. Muitas criaturas haviam feito dos detritos seus lares, encontrando abrigo e proteção contra predadores naquela paisagem caótica. Pensando no bem-estar desses habitantes marinhos, a Atomic decidiu criar algo muito maior a partir dos montes de lixo. Ele concentrou sua energia, transformando os montes de lixo em um recife de coral deslumbrante que descia em cascata até o fundo do oceano. Seria mais preciso chamar essa nova formação de montanha de coral, dada sua altura imponente e profundidade impressionante, erguendo-se majestosamente contra a imensidão azul do mar. Após uma hora de árduo trabalho, a transformação gradual foi concluída, revelando estruturas de coral vibrantes e multicoloridas, repletas de vida. As criaturas marinhas que antes habitavam os montes de lixo exploravam curiosamente seu novo ambiente. Os corais resistentes, moldados em recifes de franja, recifes de barreira e atóis, proporcionaram um santuário que serviria não apenas como um lar estável, mas também como um escudo formidável contra quaisquer predadores à espreita. Atomic flutuou de volta, um sorriso escondido atrás do capacete, maravilhado com a deslumbrante paisagem subaquática que se desdobrava diante dele. Cardumes de peixes nadavam ao redor dos corais vibrantes, suas escamas reluzindo à luz do sol que filtrava pela água. O que antes era um amontoado de materiais descartados havia se transformado em uma floresta tropical marinha próspera e colorida, pronta para nutrir a vida marinha por gerações vindouras. Isso é melhor, disse Atomic com um suspiro cansado, olhando para trás, onde uma pequena legião composta por 20 mechas anfíbios mesmo. 07 Zegek de 10 metros de altura sobrevoava a superfície da água. Em uma notável mudança em relação aos mechas de combate típicos da Atomic, os modelos mesmo. 07 Zegok anteriores a ele foram concebidos com um propósito fundamentalmente diferente. Em vez de serem criadas para combate e defesa, essas máquinas inovadoras foram projetadas explicitamente para proteger o Mar do Norte, mantendo sua pureza recém-adquirida e prevenindo a poluição futura. Suas formas elegantes e hidrodinâmicas foram projetadas para nadar graciosamente pela água, e elas foram equipadas com sensores avançados e ferramentas especializadas para filtrar cuidadosamente detritos e contaminantes. Com uma determinação gentil, porém firme, eles receberam a missão crucial de recolher todo o lixo que a Atomic pudesse ter deixado passar, garantindo ao mesmo tempo a proteção da vibrante vida marinha que próspera sob as ondas. Vocês estão prontos, disse Atomic, e todos os seus mechas lhe prestaram uma breve saudação antes de mergulharem no mar. Um a menos, faltam 4. Em um salto veloz, Atomic alçou o voo para o céu e começou a voar em direção ao Oceano Pacífico Norte para repetir o processo. Ao longe, uma cabeça emergiu da superfície iridescente do oceano, revelando uma figura impressionante que observava Atomic alçar voo rumo ao céu. A luz do sol realçava seus penetrantes olhos azuis, que se estreitaram com curiosidade ao observarem o herói de vermelho e branco. Antes de ela voltar o olhar para a imponente montanha de coral que se erguia majestosamente abaixo. Seus longos cabelos loiros esvoaçavam graciosamente nas suaves correntes da água enquanto ela mergulhava de volta sob as ondas. Namora impulsionou-se em direção à vibrante estrutura de coral, maravilhada com o caleidoscópio de cores que dançava ao seu redor. A vida marinha prosperava em seu paraíso recém-descoberto, uma sinfonia vívida de peixes nadando e serpenteando pelas formações intrincadas com alegria palpável. Em seguida, ela voltou sua atenção para os diligentes mechas mesmo, 07 Zegok, que ostentavam o logotipo da Atomic em seus peitos, vasculhando o fundo do oceano com eficiência. Trabalhavam com precisão, recolhendo restos de detritos humanos e colocando-os cuidadosamente em grandes redes, garantindo que o oceano permanecesse intocado e seguro para seus habitantes. O que é isso? Quem era aquele habitante da superfície? Namora murmurou para si mesma, uma mistura de curiosidade e admiração colorindo sua voz. Ela lançou um último olhar demorado para a deslumbrante estrutura de coral, uma maravilha criada pelas mãos de Atomic. Preciso informar Namor disso imediatamente.
Com uma determinação feroz e a graça de uma bala, ela atravessou a água, suas braçadas poderosas impulsionando o ar rapidamente em direção ao seu destino, Nova York, Estados Unidos. Últimas notícias. Limpeza heroica dos oceanos concluída. Hoje, em uma demonstração impressionante de heroísmo ambiental, a renomada figura Atomic limpou com sucesso os 5 oceanos, abordando a questão crítica da poluição oceânica que levou à infame Grande Mancha de Lixo do Pacífico, disse o repórter da CNN, Gavin Daniels, de trás de uma tela de televisão em uma loja de eletrônicos local, enquanto estava em um barco no Oceano Atlântico. Uma grande e colorida estrutura de coral podia ser vista nas águas atrás dele. Em uma reviravolta notável, a Atomic não apenas removeu os detritos que poluíam nossos mares, como também criou alguns dos maiores recifes de coral já documentados. Essas novas estruturas vitais prometem fornecer um habitat próspero para espécies marinhas que antes se adaptavam a viver em meio ao lixo. Embora o gênio bilionário Tony Stark tenha dado contribuições significativas aos esforços de limpeza, a magnitude das conquistas da Atomic em apenas 2 dias é extraordinária. À medida que imagens impressionantes de oceanos intocados, repletos de recifes de coral coloridos, circulam, surge uma renovada sensação de esperança para os ecossistemas marinhos do nosso planeta. Fiquem ligados para mais atualizações sobre essa história incrível e o futuro dos nossos oceanos, acrescentou Gavin, enquanto imagens de cada um dos 5 oceanos do mundo eram exibidas. Em todas as imagens e vídeos curtos mostrados, era possível ver recifes de coral coloridos sem um único grão de lixo à vista. Do outro lado da vitrine reluzente, uma garota de olhos brilhantes chamada Dorian Green se destacava como um raio de sol. Seus cabelos curtos e macios, de cor laranja, emolduravam seu rosto, adornado com 2 orelhas espetadas, semelhantes às de um esquilo, que se projetavam de forma brincalhona de uma faixa colorida. Sua cauda grande e espessa, que lembrava a de um esquilo, se agitava animadamente atrás dela, atraindo olhares curiosos dos transeuntes que não conseguiam deixar de se perguntar sobre sua aparência peculiar. Agarrado às suas costas estava um pequeno esquilo cinza, cujo corpinho ostentava uma bandana roxa que balançava suavemente a cada movimento. Nossa, você viu isso, Chip Toy? Consegue imaginar os tipos de árvores que o Atomic poderia criar? Exclamou Dorian com a voz transbordando de animação enquanto pulava na ponta dos pés. O que eu não daria para que ele construísse uma enorme casa na árvore de carvalho para nós. Sua companheira, Chip Toy, piou entusiasmada, com suas patinhas agarrando seu ombro enquanto assentia em concordância. Como assim você já viu um clarão desses antes? No parque 2 anos atrás? Você está brincando comigo? Dorian continuou mergulhando em uma conversa animada com Chip Toy, alheia aos olhares estranhos que atraía das pessoas ao redor. Os espectadores que já haviam achado a cena peculiar, a encaravam boquiabertos, murmurando entre si. Uma cauda de esquilo? Ela é uma mutante? Ou talvez seja uma daquelas criaturas antropomórficas, murmurou um pedestre ao passar por Dorian, claramente perplexo. Ah, tanto faz. Só continue andando. Com o passar do tempo, essa reação aos mutantes evoluiu para uma resposta mais comum e aceita. Após o discurso impactante de Atomic no Capitólio, a percepção do público mudou significativamente. Muitas pessoas começaram a interagir com os mutantes com curiosidade e empatia, em vez de medo ou incompreensão. Essa mudança fomentou um ambiente propício para o florescimento de novas amizades e relacionamentos? Conexões que antes pareciam impossíveis agora se formavam à medida que os indivíduos abriam seus corações e mentes para uma compreensão mais ampla das identidades mutantes. Apesar dessa mudança social, Dorian Green se viu em uma posição singular. Ela não era uma mutante. Sua presença entre eles frequentemente provocava olhares intrigados e conversas sussurradas. Enquanto ela transitava por um mundo cada vez mais definido por distinções genéticas, Dorian sofreu uma alteração genética por razões desconhecidas que lhe concedeu habilidades semelhantes às de um esquilo, em particular uma cauda preêncio. Para manter isso em segredo, seus pais decidiram educá-la em casa e a proibiram de sair para evitar que ela descobrisse. Conforme Dorian crescia, ela ficava cada vez mais frustrada por se sentir confinada devido ao seu rabo. Eventualmente, seus pais a levaram a um médico, que confirmou que Dorian não era uma mutante, apesar das crenças antigas de sua família. Aos 15 anos, Dorian descobriu que conseguia falar com esquilos quando ouviu um deles da janela. Ela salvou esse esquilo de um cachorro e eles se tornaram bons amigos. O esquilo, chamado Chip Toy, incentivou Dorian a usar suas habilidades para ajudar as pessoas. Desde então, Dorian começou a fantasiar sobre se tornar uma super-heroína e criou o pseudônimo de Garota Esquilo Imbatível, na esperança de um dia se tornar uma heroína, assim como seus ídolos, o Homem de Ferro e o Atomic. Certo, já me decidi. Vamos procurar o Atomic e pedir educadamente para ele construir uma super casa na árvore para nós. Parece razoável, não é? Dorian sorriu enquanto observava Chip Toy assentir com os bracinhos cruzados. Excelente! Agora vamos começar a nossa busca. Ele deve estar de volta à cidade depois de salvar os oceanos, certo? Ele provavelmente está super cansado e deve morar por aqui em algum lugar. Já que estamos nisso, podemos também perguntar se podemos ser seus ajudantes. O que você acha, Chip? Dorian desviou o olhar da tela piscante da televisão, com uma expressão que misturava excitação e determinação. A apresentadora do telejornal, entusiasmada com a possibilidade de Atomic receber o Prêmio Nobel da Paz por seus notáveis esforços na limpeza dos oceanos,
passou completamente despercebida por ela. Usando sua agilidade única semelhante à de um esquilo, ela disparou para um beco escuro. Com um agachamento rápido e um salto poderoso, escalou as paredes de tijolos, agarrando-se às superfícies ásperas com a ponta dos dedos enquanto se impulsionava para cima. Em questão de instantes, alcançou os telhados de Manhattan, com as ruas movimentadas abaixo, um turbilhão de luzes e sons. Com a cidade estendendo-se abaixo dela, Dorian corria com a graça de seus semelhantes peludos, saltando de um telhado para outro. O vento chicoteava seus cabelos enquanto ela examinava o horizonte, procurando por qualquer sinal de Atomic. Capítulo 59. Ele sabe. Manda ver. O que você acha que eu andei fazendo desde a Park Avenue? Gritou um homem usando uma máscara de esqui para seu parceiro, enquanto fazia uma curva brusca à direita em um cruzamento movimentado. Gritos de medo e pânico irromperam dos pedestres enquanto aqueles que atravessavam a rua instintivamente se desviavam do SUV em alta velocidade. Os dois ladrões com máscaras de esqui, rostos cobertos e olhos arregalados de desespero, mal percebiam o caos ao seu redor enquanto lutavam para escapar da perseguição implacável de duas viaturas policiais em seu encalço. Porra, cara! Eles ainda estão logo atrás de nós! Gritou Donald com a voz embargada, enquanto se inclinava para fora da janela do passageiro, tentando vislumbrar seus perseguidores. Não estou preocupado com eles. Estou preocupado com o Big Red, gritou Cecil, o motorista com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante enquanto virava à esquerda, entrando no movimentado distrito de Garmin. O motor rugia sob eles, impulsionado pela adrenalina enquanto ele percorria as ruas estreitas, desviando de carros buzinando e pedestres assustados. As ruas do centro da cidade fervilhavam com a atividade do início da noite, mas o foco de Cecil era absoluto. Ele se esquivava do trânsito leve, com os olhos atentos a qualquer beco ou rua lateral que pudesse oferecer um refúgio temporário da polícia que o perseguia. As luzes piscantes das viaturas refletiam nas vitrines das lojas, aumentando a urgência da situação. Eles eram astutos, mas a polícia estava igualmente determinada, recusando-se a perdê-los de vista. De repente, um baque alto ressoou no teto do SUV, fazendo o coração de ambos os homens disparar. Por um breve e aterrorizante momento, trocaram olhares de pânico, preparando-se para o pior. Mas então, um alívio os invadiu ao reconhecerem a figura familiar do Homem-Aranha, que se inclinava casualmente sobre o para-brisa. Sério? Suspiros de alívio? Você sabe que não vai escapar de mim, né? Disse o Homem-Aranha, mas desviou rapidamente quando Donald descarregou uma saraivada de balas, destruindo o para-brisa dianteiro do SUV. O Homem-Aranha saltou graciosamente para o lado do passageiro do SUV em alta velocidade, seu traje vermelho e azul brilhando à luz do sol. Com um movimento rápido, agarrou Donald pela barra de sua jaqueta grossa e acolchoada. Em um movimento fluido, puxou o homem para fora da janela, lançando-o para o ar. O grito de pânico de Donald ecoou ao redor deles, mas quando ele estava prestes a se chocar contra a superfície dura de um prédio próximo, um casulo de teia brilhante o arrebatou da beira do precipício, amparando no ar durante a queda. Um a menos, disse o Homem-Aranha, com um toque de humor na voz apesar da situação tensa. Ele girou com agilidade, lançando-se para o outro lado do veículo. Seu punho acertou o queixo de Cecil, desferindo um soco poderoso que o fez cair inconsciente. Com um movimento preciso do pulso, o Homem-Aranha arremessou Cecil pela janela aberta, repetindo o movimento anterior com perfeição. E isso dá 2. Nesse instante, seu olhar se voltou para a rua e seu coração disparou. Uma criança pequena, alheia ao caos, atravessou a rua correndo atrás de uma bola azul brilhante. O pânico tomou conta da multidão reunida ao perceberem o perigo iminente representado pelo SUV que se aproximava. Sem perder um segundo, o Homem-Aranha entrou em ação. Firmou os pés contra a grade dianteira do SUV. Estendendo os braços, disparou 2 teias que se prenderam nas laterais de 2 prédios imponentes do outro lado da rua. Com um puxão poderoso, se preparou para deter o veículo em sua trajetória descontrolada. O Homem-Aranha grunhiu de esforço e cuidadosamente reduziu a velocidade do SUV em alta velocidade até pará-lo. O motor do SUV rugiu enquanto tentava seguir em frente, mas não era páreo para a incrível força do Homem-Aranha. A criança ficou paralisada como um cervo diante dos faróis de um carro ao ver o desastre se aproximando. Sua bola azul que quicava foi esquecida enquanto rolava para o outro lado da rua. Vamos lá. Você consegue, murmurou o Homem-Aranha, pressionando os pés contra o chão e exercendo uma pressão incrível nos 2 pneus dianteiros do SUV. Finalmente o veículo em alta velocidade parou bruscamente a poucos metros da criança. Ela olhou para o Homem-Aranha maravilhada, enquanto ele descia do SUV e pisava na rua. O herói suspirou aliviado ao olhar para a criança. Você está bem, garoto? Perguntou o Homem-Aranha. Ah, sim. Foi incrível, disse a criança enquanto uma mulher, quase em estado de histeria, corria até o menino e o abraçava com força. Meu Deus! Ashton! Oh, graças a Deus! Deus te abençoe, Homem-Aranha! Deus te abençoe! A mulher exclamou enquanto carregava o filho. Enquanto era levado, Ashton acenou para o Homem-Aranha com um pequeno sorriso. O Homem-Aranha acenou, sua silhueta emoldurada contra o pano de fundo de uma rua movimentada de Manhattan, enquanto aplausos irrompiam da multidão reunida. Ele olhou ao redor, um rubor quente subindo às suas bochechas enquanto coçava a nuca sem jeito, sentindo o peso dos elogios o envolver como um casaco confortável.
porém desconhecido. A atmosfera de júbilo, no entanto, mudou rapidamente quando o som estridente das sirenes da polícia cortou o ar. Ele se virou e viu uma única viatura policial parando bruscamente atrás do elegante SUV que ele acabará de ajudar a proteger. Ótimo trabalho, Homem-Aranha. Essa perseguição poderia ter se prolongado por muito tempo se não fosse por você, exclamou uma policial com voz firme porém agradecida, enquanto caminhava até o lado do motorista do SUV. Com uma mão enluvada, ela retirou habilmente as chaves da ignição, um leve sorriso brincando nos cantos de sua boca. Estivemos em perseguição por quase 6 quarteirões. Não precisa agradecer, policial. Só estou aliviado que ninguém se machucou, respondeu o Homem-Aranha, com um toque de humildade na voz, antes de saltar habilmente para um poste de luz próximo, o mundo ficando momentaneamente embaçado sob seus pés. Certo, deixo o resto com vocês. A policial Yuriko Watanabe observava com uma mistura de admiração e exasperação enquanto o Homem-Aranha se balançava graciosamente, desviando-se pelo labirinto de arranha-céus antes de desaparecer numa esquina. Ela balançou a cabeça, com os olhos vagando pela rua onde seus colegas policiais encaravam boquiabertos os dois criminosos presos em teias de seda, debatendo-se impotentes a vários metros do chão. Parece que vamos ter que chamar os bombeiros. De novo, murmurou Yuriko, um sorriso cansado surgindo em seu rosto enquanto começava a isolar a área, movendo as mãos com uma eficiência prática. Bem acima das ruas movimentadas de Manhattan, o Homem-Aranha balançava com uma liberdade emocionante, o vento açoitando seu rosto enquanto ele se concentrava em navegar pela selva de pedra. Assim que se aproximou de um poste de luz, seu toque familiar interrompeu a onda de adrenalina, uma lembrança melódica de sua vida dupla. Pegando o celular, ele olhou para o identificador de chamadas e gemeu, o pavor da responsabilidade iminente o invadindo. Olá, tia Mai. Estou a caminho agora mesmo, exclamou ele, acelerando instintivamente o passo enquanto se movia de prédio em prédio, com a paisagem urbana passando rapidamente sob seus pés. Peter, onde você está? Os taxis e seu amigo Wyatt já estão aqui. Por favor, me diga que você pelo menos pegou as tortas que eu encomendei? A voz de Mai Parker crepitou pelo telefone, acompanhada pelo tilintar de talheres e um murmúrio distante de uma conversa animada. Na maior parte do tempo, o Wyatt acabava jantando sozinho devido às constantes e agitadas noites em que desempenhava suas funções como Atomic. Ocasionalmente, ele se juntava aos amigos na mansão Xavier ou almoçava ou jantava com Serena e a família LaRusso, mas esses momentos permaneciam raros e fugazes em meio à sua rotina solitária. Então, quando Peter estendeu o convite para um jantar de ação de graças na casa dos Parker, o Wyatt sentiu uma onda de entusiasmo por compartilhar uma refeição em família em um feriado onde comer entre amigos e familiares era o normal. Assim, ele preparou com entusiasmo seu próprio acompanhamento, uma saborosa caçarola de pão de milho, uma refeição que ele fez com as próprias mãos e sem usar seus poderes. No entanto, ao entrar na atmosfera acolhedora da casa dos Parker, ele se deparou inesperadamente com a desconfortável realidade de estar sentado de forma constrangedora entre Ben Parker e George Stacy. O Wyatt não teve dificuldade em conversar com Ben. Com seu jeito amigável e interesse genuíno pela vida de Wyatt, o homem mais velho havia se tornado, sem querer, um confidente. Suas conversas frequentemente divagavam por diversos assuntos, e o Wyatt geralmente se sentia à vontade para compartilhar fragmentos de seu mundo, especialmente porque Ben sabia muito bem de sua identidade secreta, já que o Wyatt a havia revelado discretamente há muito tempo. Apesar da simpatia que Ben transmitia, o Wyatt não conseguia se livrar da insegurança que sentia perto de George Stacy. O capitão George Stacy, do Departamento de Polícia de Manhattan, carregava o peso de suas responsabilidades com uma determinação severa. Seu olhar penetrante muitas vezes dava a impressão de poder enxergar através de Wyatt, examinando cada movimento e olhar nervoso. O Wyatt tinha uma forte suspeita de que George possivelmente sabia que ele era quem havia escapado da custódia policial todo aquele tempo atrás, mas por algum motivo ele nunca tocou no assunto. Além disso, o instinto do capitão poderia tê-lo levado a suspeitar que Wyatt possuía poderes extraordinários, principalmente porque ele havia conseguido transformar as rodas da viatura policial da qual escapou quando foi preso no início de sua nova vida. Bem, isso não é nada constrangedor. O Wyatt pensou enquanto ele, Ben e George estavam sentados na sala de estar da aconchegante casa da família Parker. Os dois homens mais velhos estavam absortos no espetáculo colorido do desfile de ação de graças que passava na televisão, com os olhos fixos na tela, numa mistura de nostalgia e curiosidade. De vez em quando, o Wyatt sentia os olhares curiosos e contemplativos deles se voltarem para ele, atravessando a animação do desfile. Na outra sala, os sons reconfortantes da cozinha criavam uma distração relaxante para o Wyatt. O tilintar rítmico de panelas e frigideiras se misturava às conversas animadas de Mai Parker, Ellen Stacy e Gavin. Suas risadas e conversas se sobrepunham ao chiado de algo delicioso cozinhando no fogão. Os aromas quentes e convidativos de especiarias e peru assado pairavam no ar, envolvendo o Wyatt como um cobertor macio e familiar que o fazia lembrar de seus pais de ambas as vidas. Isso fez com que o Wyatt sorrisse tristemente enquanto observava o desfile, apático. Então Wyatt, a Gavin me disse que você é muito inteligente. Como estão indo os estudos? Perguntou George, desviando o olhar da televisão. Escola?
Bem, eu abandonei os estudos há algum tempo, respondeu Wyatt com indiferença, mas logo se endireitou ao ver os olhares de George e Ben. No entanto, consegui meu diploma do ensino médio há algumas semanas. Por que você abandonou a escola? Perguntou Ben. Eu estava tendo problemas em casa que me afastaram da escola. Chegou a um ponto em que eu nunca considerei voltar. No entanto, reconheço a importância de uma boa educação, então me esforcei bastante e passei em todos os exames do meu GED com notas altas. Atualmente, também estou cursando algumas disciplinas na faculdade, disse Wyatt. Ben e George assentiram em uníssono, suas expressões refletindo uma crescente compreensão das complexidades da situação de Wyatt. George sentiu uma pontada de culpa ao refletir sobre a natureza delicada de sua pergunta anterior. Ele geralmente empregava um estilo de interrogatório mais descontraído quando se tratava dos amigos homens de Genven, o que frequentemente levava a risos e brincadeiras. No entanto, dado o peso do passado trágico de Wyatt, ele percebeu tarde demais que sua pergunta não havia sido bem pensada. Enquanto isso, Ben se aproximou com um semblante acolhedor e convidativo. Ele ofereceu a Wyatt um sorriso tranquilizador que transmitia empatia e apoio sem a necessidade de palavras. Desde que você reconheça o valor da educação e esteja se esforçando para conquistá-la, os detalhes não importam, disse Ben antes de se recostar na poltrona. George assentiu e olhou para a porta da frente. Me pergunto o que está aprendendo Peter? Você não acha que ele se meteu em alguma encrenca? Disse George. Mai ligou para Peter há 10 minutos, então ele deve chegar logo. Mas você sabe como são os adolescentes, se distraem facilmente, brincou Ben, dando uma risadinha enquanto observava os enormes bonecos infláveis do Homem Atômico e do Homem de Ferro desfilando na parada. Com licença, preciso ir ao banheiro, disse ele, saindo da sala de estar. Os grandes infláveis chamaram a atenção de George, fazendo-se virar decisivamente para Wyatt. Atomic se estabeleceu como uma figura importante no mundo. Não existe uma única pessoa neste planeta que não tenha ouvido falar dele, mas estou curioso para saber como ele começou. Seus poderes me lembram um caso antigo envolvendo 2 dos meus policiais. Um dia, as rodas da viatura dele se transformaram repentinamente em blocos de concreto, disse George firmemente, inclinando-se para a frente. Do meu ponto de vista, o que aconteceu naquele dia é muito semelhante às habilidades de Atomic. O poder de transformar um objeto em algo completamente diferente. Qual a sua opinião sobre isso? Wyatt? Ao ouvir a pergunta de George, Wyatt sentiu uma gota de suor se formar em sua testa. Ele se virou lentamente para o homem, sem saber como responder. Será que ele sabe? Wyatt pensou, engolindo em seco. Wyatt murmurou sem jeito antes de Genven entrar na sala de estar, com um avental branco enrolado no corpo. Ela logo percebeu a energia estranha no ar. Pai, o que você disse para ele? Perguntou Genven, lançando um olhar significativo ao pai enquanto suas mãos estavam na cintura. A gente devia estar curtindo a companhia um do outro, não se interrogando. George sorriu e deu uma risadinha para a filha. Desculpe, não consegui me conter. Genven bufou e caminhou até Wyatt. Depois de pegar em sua mão, começou a guiá-lo para a cozinha. Vamos, Wyatt. Precisamos da sua ajuda para descascar as batatas. É certo, murmurou Wyatt enquanto seguia Genven. Wyatt, disse George bem na hora em que os 2 adolescentes estavam prestes a entrar na cozinha. Não importa qual tenha sido o começo do Atomic. Ele provou ser um grande herói. Um herói que conquistou meu respeito e apoio. Do que você está falando, pai? Perguntou Genven. Wyatt? Wyatt piscou, surpreso com as palavras do homem, antes de um pequeno sorriso surgir em seu rosto. Tenho certeza de que Atomic ficará feliz em saber que o capitão da polícia de Manhattan o apoia. George assentiu com a cabeça e voltou a atenção para a televisão exatamente no momento em que Ben retornou. Sobre o que vocês 2 estavam conversando? Perguntou Genven quando entraram na cozinha. Wyatt olhou para a grande pilha de pratos e bancadas de cozinha e sorriu para Mai e Ellen, que o cumprimentaram assim que ele entrou. Nada demais. Estávamos falando daquele balão atômico ridículo no desfile de ação de graças, disse Wyatt sem jeito enquanto lavava as mãos. Em seguida, caminhou até a bancada onde havia uma pilha de batatas, esperando para serem limpas e descascadas. Sério? Perguntou Genven cética. Sim, é verdade. Nesse instante, Peter entrou correndo na cozinha com 3 tortas nas mãos, o rosto vermelho e coberto de suor. Cheguei. Desculpem o atraso. Eu não esqueci de pegar as tortas. O que foi que eu perdi? Capítulo 60. Desfile de ação de graças. Cara, estou satisfeito, disse Peter enquanto o ar gelado lhe arrepiava a pele. Não sei. Eu comeria mais. O peru que a senhora Parker preparou é de longe um dos melhores que já comi, disse Wyatt, esticando os braços acima da cabeça. Ele olhou para frente e viu Genven passar pela calçada com uma expressão distraída. Então, a Genven ainda está te ignorando? Peter assentiu com uma expressão triste. Wyatt sorriu para o amigo e deu-lhe um tapinha nas costas. Ela vai se acostumar. Só dê tempo ao tempo. Sim, eu sei. Peter assentiu com a cabeça enquanto as calçadas ficavam cada vez mais cheias à medida que o grupo se aproximava da Praça Meditão. O desfile na West 34 TH Street marcava o fim do tradicional desfile de ação de graças da Macy's em Nova York. Uma tradição querida que remonta a 1924. Este evento icônico atrai milhares de visitantes e espectadores do mundo todo, ansiosos para testemunhar um espetáculo extravagante que transforma a cidade em uma vibrante celebração da temporada de festas.
Conforme o desfile avança, balões gigantes, alguns representando personagens de desenhos animados queridos e outros ícones culturais diversos, flutuam serenamente sobre a multidão, imbuídos do espírito de alegria e festividade. Carros alegóricos elaboradamente decorados deslizam pela multidão, exibindo temas que vão desde momentos clássicos de feriados até a cultura pop contemporânea, cada um acompanhado pelos sons vibrantes de bandas marciais e apresentações empolgantes. O iate, olha, é o balão atômico que você e o papai estavam comentando, exclamou Genven enquanto o iate e Peter paravam atrás dela para observar um desenho animado do balão atômico flutuando acima deles. Ela deu um sorriso travesso para o iate enquanto pegava o celular. Quer tirar uma foto com ele? Afinal, é tão interessante falar sobre isso. Tá bom, tá bom. Você tem razão, seu pai e eu estávamos falando de outra coisa. Mas, era coisa de homem? É coisa de homem, disse o iate com uma convicção vacilante. Suave sussurrou Peter. É mesmo? Mesmo assim, devíamos tirar uma foto. Nós três, para comemorar nosso primeiro dia de ação de graças juntos, disse Genven, com um sorriso que iluminou o ambiente enquanto ela momentaneamente deixava de lado sua irritação com Peter. O coração dele se encheu de alegria com as palavras dela, grato pela oportunidade de compartilhar um momento leve. Os três amigos se aconchegaram enquanto o iate segurava o celular de Genven com seus longos braços. Ele habilmente capturou várias fotos espontâneas, cada clique do obturador congelando a alegria deles no tempo. Assim que ficou satisfeito, entregou o celular para Genven, que passou ansiosamente pelas imagens. Um pequeno e caloroso sorriso se espalhou pelo rosto dela enquanto apreciava as lembranças que estavam criando. Após tirarem as fotos, o trio voltou sua atenção para o vibrante desfile que se desenrolava à sua frente. As ruas fervilhavam de cores e sons, enormes balões flutuavam graciosamente no céu, enquanto apresentações animadas encantavam a multidão. Eles apontavam com entusiasmo para os diversos personagens e carros alegóricos que passavam, e a conversa era repleta de exclamações de alegria e lembranças compartilhadas. É uma pena que o Harry não tenha podido vir, disse Genven enquanto um carro alegórico do Snoopy passava por cima deles. Tenho certeza de que ele teria gostado do desfile. Sim, ele faria isso. Pelo que Harry me contou. Norma ainda está tentando fazer as pazes com vários acionistas da Oscorp sobre todo o escândalo envolvendo o envolvimento da Oscorp no fiasco do campo de prisioneiros da MRD. Disse Peter, enquanto pegava o celular para mostrar uma foto de um Harry exasperado tirando uma foto escondida na França. Notei esta manhã que as ações da Oscorp finalmente estão começando a sair do buraco em que se meteram. A Hammer Industries também sofreu um baque. Quase declarou falência, disse o iate com uma expressão distante. Embora eu sinta muito que Harry esteja sendo arrastado para os problemas do pai, a Oscorp merece o que lhe aconteceu. Genven assentiu com a cabeça. Sua mente repassando os eventos e informações que foram divulgados em massa quando a verdade sobre a prisão secreta de mutantes em Nevada veio à tona. Ela ainda se lembrava do horror e da repulsa que sentiu com a revelação. Olhando para o iate, Genven franziu a testa ao ver a profunda careta em seu rosto e como seus olhos perderam o brilho de instantes atrás. Sentindo o olhar dela, o iate balançou a cabeça e lhe ofereceu um pequeno sorriso. Bem, acho que já chega de desfile. Conheço uma cafeteria ótima que serve o melhor chocolate quente da cidade. Por minha conta? Cara, como você ainda consegue comer? Peter assentiu enquanto ele e Genven seguiam o iate para longe do desfile. Eles têm muffins de abóbora? Perguntou Genven, afastando-se das lembranças sombrias. Ela se aproximou de o iate com os braços atrás das costas. Você também, Genven? Onde vocês guardam tudo isso? Perguntou Peter, exasperado. Em que momento seus estômagos foram trocados por buracos negros? Após terminarem o chocolate quente e os muffins, com exceção de Peter, que optou apenas por um copo pequeno de água, o iate se despediu dos amigos na cafeteria enquanto retornavam para a residência dos Parker. Apesar do horário avançado, o iate não estava preocupado com o fato de eles irem sozinhos para o Queens. Afinal, Genven estava com o espetacular Homem-Aranha, o que a tornava a garota mais segura de Nova York naquele momento. Com isso em mente, o iate caminhava sozinho pelas ruas escuras de Chelsea. Seu estômago cheio estava ocupado digerindo as refeições do dia. Essa caminhada tranquila não só ajudava na digestão, como também permitia que o iate apreciasse a vida noturna do nível da rua, em vez de lá do alto nos céus. Apesar de Nova York ser a cidade natal da Atomic, um fato que contribuiu para uma queda sem precedentes na taxa de criminalidade da cidade, criminosos e bandidos sem escrúpulos ainda espreitavam nas sombras. Entre eles, havia 4 indivíduos cujas intenções eram inegavelmente sinistras. Nos últimos 5 minutos, eles vinham seguindo o iate, movendo-se furtivamente pelas ruas movimentadas. A cacofonia de buzinas de táxi e sirenes distantes parecia se dissipar ao fundo enquanto eles se esgueiravam habilmente por entre multidões de pedestres desavisados, com os olhos fixos em seu alvo. Essas pessoas teriam passado despercebidas por qualquer pessoa normal, no entanto o iate, equipado com seus olhos místicos e sua habilidade natural de ver os átomos ao seu redor, foi capaz de detectá-las facilmente enquanto caminhava pelas ruas. Uma extorsão? Seja lá o que for, é melhor eu levá-los para longe das ruas. Não preciso envolver mais ninguém.
O iate pensou enquanto continuava andando, como se não tivesse notado o grupo suspeito que o seguia. Ao se mover, discretamente colocou um par de óculos escuros e uma máscara cirúrgica que havia improvisado no bolso da jaqueta. Fingindo estar perdido, o iate virou à esquerda em um beco aberto e caminhou até encontrar uma parede que bloqueava seu caminho. Nossa, será que me perdi? Disse o iate, coçando a nuca. Esta noite não é a sua noite, disse Joel, o líder do pacto, enquanto tirava um canivete do bolso do paletó. O iate se virou calmamente e ergueu as mãos de forma desarmante. Calma aí. Não quero confusão. O que você quer? Meus objetos de valor? Um dos membros, Jonas, deu uma risadinha e sacou uma Glock 17 da cintura. Desculpe, mas não queremos suas porcarias. Precisamos que você inicie o novato, disse Jonas, entregando a arma a um adolescente jovem e de aparência nervosa, que parecia estar no segundo ano do ensino médio. Colin, o estudante do ensino médio, pegou a Glock com os dedos trêmulos e apontou-a hesitante para o iate. O iate franziu a testa, optando por ignorar Colin enquanto encarava a tatuagem no pulso de Jonas. A tatuagem exibia o emblema da gangue a qual ele tentará se juntar, uma serpente afiada com asas em ambos os lados e uma coroa de rei empoleirada em sua cabeça sibilante. As víboras douradas. O iate murmurou. Ah, é? Já ouviu falar da gente? Joel sorriu de canto enquanto ajeitava sua jaqueta de couro cara. Ele ergueu a mão para Colin enquanto olhava para o iate. Se você soubesse da gente, não estaria andando por aí como um idiota. E aí? Com que turma você anda? Por que está no nosso território? O iate permaneceu em silêncio enquanto passava a mão sobre o estômago, exatamente no local onde havia sido esfaqueado há mais de 2 anos. O Hector ainda está na gangue? Como ele está? Perguntou o iate em voz baixa, provocando expressões de espanto no grupo. Espere, como você conhece o chefe? Perguntou Joel, sua postura antes confiante dando lugar a uma de apreensão. Hector se tornou o líder? Como? O iate pensou, com os olhos arregalados. Antes que os destinos de suas duas vidas se entrelaçassem inexplicavelmente, o jovem Wyatt encontrou um raro consolo em sua amizade com Hector, seu único companheiro verdadeiro depois de ter sido expulso do lar coletivo. Hector, assim como Wyatt, cresceu órfão, enfrentando as ruas implacáveis com resiliência e uma forte determinação para sobreviver. Seus caminhos se cruzaram numa noite fatídica em um ferro velho desolado, uma extensão caótica repleta de metal enferrujado e destroços esquecidos. Naquela noite, o Wyatt vasculhava as pilhas irregulares de sucata, buscando desesperadamente algo de valor para vender e conseguir uma refeição quente. Enquanto examinava os restos de máquinas descartadas, ele avistou um impasse tenso se desenrolando nas proximidades. Hector, uma figura imponente com um olhar inflexível e uma determinação feroz, estava cercado por 4 outros adolescentes que exalavam uma aura ameaçadora. Contudo, em vez de recuar, Hector os encarou de frente, seu espírito indomável acendendo uma faísca na penumbra do ambiente. Em uma sequência de socos rápidos e movimentos ágeis, ele desmantelou suas posturas agressivas com uma demonstração impressionante de força e coragem, recusando-se a ceder mesmo quando as probabilidades estavam contra ele. Do seu ponto de vista escondido entre os montes retorcidos de metal, Wyatt ficou fascinado por Hector, o jovem facilmente influenciável que ele era. Inspirado pelo espírito indomável de Hector, Wyatt decidiu sair das sombras. Com o tempo ele seguiu Hector até que o adolescente mais velho finalmente reconheceu sua presença e, a contragosto, aceitou Wyatt como amigo. A audácia de Hector, no entanto, o levou por um caminho traiçoeiro. Foi justamente essa ferocidade que chamou a atenção dos Golden Vipers, uma gangue notória reconhecida em toda a região de Chelsea por suas táticas implacáveis e estratégias astutas dentro do amplo espectro do crime organizado. Os Golden Vipers não aceitavam qualquer um. O processo de iniciação era ao mesmo tempo intimidador e perigoso, um rito de passagem que exigia respeito e força. Para sequer ser considerado para admissão, era preciso pagar uma taxa considerável que frequentemente consumia os parcos recursos do indivíduo. A aceitação estava longe de ser garantida, e aqueles que tinham a sorte de serem convidados a entrar para o grupo enfrentavam um desafio ainda mais sombrio. Um teste de iniciação terrível. Essa aprovação não era meramente um teste de lealdade. Era um ato macabro que exigia que os participantes tirassem a vida de uma vítima escolhida. Um estranho inocente selecionado por um membro de alta patente da gangue. A brutalidade dessa iniciação era notória, deixando muitos jovens aspirantes tremendo de pavor. Corria por toda Chelsea a notícia daqueles que haviam vacilado durante esse rito mortal. Era de conhecimento geral que o fracasso não significava apenas rejeição. Muitas vezes, significava uma morte rápida e impiedosa nas mãos da víbora supervisora ou de seu temível líder. No mundo onde a confiança era tão escassa quanto comida, entrar para os Golden Vipers significava vida ou morte, tanto para os iniciados quanto para as vítimas inocentes escolhidas para servirem como peões involuntários num jogo cruel. Eles não têm espaço para covardes, Hector havia dito ao Wyatt na noite de sua própria iniciação. Naquela noite fatídica, o Wyatt se viu numa encruzilhada, prestes a tirar a vida de um inocente para entrar na gangue. Não era uma missão qualquer. Era um teste de sua lealdade e determinação, a chave para ingressar na notória gangue a qual tanto almejava se juntar. Ao lado de seu melhor amigo, Hector,
A gangue prometia um senso de pertencimento e uma saída da dureza da vida cotidiana nas ruas. Apesar da pressão para provar seu valor, o jovem Wyatt travava uma luta interna. A ideia de puxar o gatilho era insuportável e quando o momento chegou, ele não conseguiu se obrigar a cometer o ato hediondo. Com as mãos trêmulas e o coração pesado, ele devolveu a pistola fria e metálica a Hector, rejeitando não apenas a arma, mas também a escuridão que ela representava. Naquele instante de hesitação, Wyatt selou seu destino. A gangue não perdoava. Eles interpretaram sua recusa como uma traição, uma fraqueza imperdoável. Pouco depois, ele foi encurralado por seus supostos aliados e brutalizado por sua decisão. Em uma cruel ironia do destino, foi esfaqueado até a morte e jogado sem cerimônia nas profundezas geladas do rio Hudson. Nos últimos segundos de sua vida, algo extraordinário aconteceu com Wyatt. Suas duas vidas começaram a se fundir inexplicavelmente, despertando seus poderes adormecidos de distorção da realidade, o que não apenas salvou sua vida, mas também lhe ofereceu a chance de se tornar algo mais. Não acredito que me esqueci de tudo isso. Não, eu não esqueci. Eu só não queria pensar nisso. Minha vida ficou tão complicada e corrida que isso me deu a desculpa perfeita para não pensar em como minha vida poderia ter terminado naquela noite, pensou Wyatt. Wyatt estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu os olhares irritados e frustrados que Joel lhe lançava no último minuto. O gangster implacável tentava obter respostas de Wyatt, mas fora ignorado. Joel, que não tolerava desrespeito, sacou seu revólver e atirou. Um estrondo alto ecoou pelo beco, mas o barulho ensurdecedor foi rapidamente esquecido quando Wyatt ergueu uma mão brilhante. Flutuando à sua frente havia uma esfera vermelha contendo uma bala de 9 milímetros em rotação. Com o movimento rápido do pulso de Wyatt, os 4 membros da gangue desabaram no chão. Seus membros presos no abraço constritivo das camisas de força que se moldavam firmemente aos seus corpos. Uma escuridão sufocante os envolveu quando vendas justas e inflexíveis foram puxadas sobre seus olhos, roubando-lhes toda a luz. Simultaneamente, tampões de ouvido macios foram enfiados em suas orelhas, obstruindo qualquer som que pudesse penetrar seu mundo isolado, deixando-os suspensos em um silêncio arrepiante. Com passos calmos, Wyatt caminhou até o lado de Joel e se ajoelhou. Com um movimento rápido, os tampões de ouvido de Joel foram removidos. Você vai me dizer onde fica o esconderijo da sua gangue. Agora mesmo. O quê? Que diabos é isso? O que você é? Joel gritou enquanto se debatia no chão, tentando escapar. Wyatt balançou a cabeça e agarrou Joel pela nuca. Último aviso. Onde fica seu esconderijo? Que se dane você. Eu não sou nenhum dedo duro. Tudo bem, faça como quiser. Parece que estamos fazendo as coisas do jeito do Batman. Wyatt pensou com um gemido, e num instante, ele já estava em seu traje atômico. Com um forte sopro de vento, Atomic alçou voo, envolvendo um Joel aterrorizado em uma vibrante esfera carmesim. À medida que subiam, as alturas vertiginosas os levaram acima dos arranha-céus imponentes que recortavam o horizonte da cidade. Num movimento rápido, Atomic removeu a venda dos olhos de Joel, revelando um panorama de tirar o fôlego que contrastava fortemente com o caos dentro dele. O gangster endurecido, marcado por uma vida de crimes, sentiu uma onda imediata de adrenalina, mas ela rapidamente se transformou em puro terror ao perceber que estava cercado por um bando de pássaros, que deslizavam sem esforço abaixo dele. A ficha caiu como um raio. O pânico tomou conta de Joel, seu coração disparou e num momento de puro horror, ele se mijou nas calças e soltou um grito primal que ecoou contra os gigantes de concreto abaixo deles. Um grito que parecia capaz de alcançar os próprios céus pelos quais eles estavam voando. Rua 18 Oeste. Nosso esconderijo é na Rua 18 Oeste. Agora coloque a venda de volta. Joel gritou em um tom agudo. Atomic assentiu com a cabeça antes de colocar delicadamente a venda de volta sobre os olhos do homem trêmulo. Depois de planar de volta ao chão, ele encostou Joel cuidadosamente na parede de tijolos ásperos do beco estreito. O rosto do homem roçou no chão coberto de lixo, seus pedidos abafados por sua mãe mal audíveis em meio aos sons distantes da cidade. Atomic suspirou balançando a cabeça enquanto considerava a possibilidade de voar para longe e pedir a Eve que avisasse a polícia para prender os gangster. Mas, no momento em que estava prestes a decolar, seu olhar recaiu sobre Colin, fazendo parar abruptamente. Caminhando até Colin, Atomic desfez a venda dos olhos do adolescente aterrorizado e ajoelhou-se sobre ele. Você era atômico? Eu? Colin murmurou enquanto começava a chorar. Calma, garoto. Está tudo bem. Olha, vou te dar uma escolha. Você pode escolher ficar com esses caras e ir para a cadeia junto com eles, ou pode desistir dessa busca idiota e fazer algo da sua vida, disse Atomic. O que você vai ser? Colin piscou, confuso com a situação, e se virou para olhar os 3 membros dos Golden Vipers caídos no chão ao seu lado. O jovem fechou os olhos e fez uma careta. Que escolha eu tenho? Não tenho dinheiro, não sou inteligente, não tenho talento para nada. Tenho que lutar para sobreviver a cada dia. Que futuro eu tenho? Esta vida é tudo que eu tenho, cara. É tudo que eu tenho. Disse Colin, tentando enterrar o rosto no chão, como se quisesse esconder sua vergonha. Eu não sirvo para nada. Não tenho futuro. Um silêncio se instalou entre os dois enquanto Atomic assimilava as palavras de Colin. Num instante, a camisa de força que prendia Colin se transformou de volta em suas roupas, confundindo o adolescente, que agora conseguia se mover. Você sempre tem uma escolha, garoto. Você pode escolher superar sua situação e se tornar a melhor versão de si mesmo.
Ou pode desistir e cair no abismo de desesperança em que você pensa estar. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nem eu, nem seus amigos, nem sua família. Só você. Mas se você escolher esta vida, não haverá futuro para você. Acredite em mim, disse a Tommy, que gentilmente se levantou. Estou te dando uma chance. O que você fizer daqui para frente depende de você. Dito isso, a Tommy alçou o voo para o céu noturno, deixando Colin para trás, contemplando seu futuro promissor. Enquanto a mão trêmula de Colin mergulhava no tecido do bolso da calça, seus dedos roçaram a superfície familiar e gasta do pequeno canivete que seu pai ausente lhe deixará. Ele congelou, o peso da presença do objeto desencadeando uma tempestade de emoções conflitantes dentro dele. Com a respiração quase tão trêmula quanto as mãos, ele retirou a faca do esconderijo, o metal frio reluzindo sob a luz tênue. Seu olhar percorreu as figuras frenéticas de Jonas, Joel e Samuel, seus corpos se debatendo contra o aperto implacável das camisas de força que os prendiam. Era angustiante observar seus movimentos desesperados, e Colin sabia que com um único movimento rápido da lâmina, ele poderia libertá-los. Após um momento de reflexão, Colin se virou e correu. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.